Graça e paz, irmãos, bom dia. Chegamos ao último domingo do ano. Tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês, vocês vão dizer assim: chegamos até aqui por pura graça de Deus. Estou certo ou estou errado? Que ano, hein? Que ano. Mas até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou. Graças a Deus por isso. Hoje a gente fecha aquela série de sermões biográficos de que Deus usa pessoas frágeis, débeis, ruinzinhas como a gente. Por incrível que pareça, Ele usa de gente fraca como nós para a expansão da sua glória. Eu quero pensar hoje com vocês sobre Paulo. Paulo é um daqueles personagens que dá para a gente pensar em muita coisa, não é verdade? É muito possível que na nossa caminhada cristã, você e eu já tenhamos ouvido falar do apóstolo Paulo mais do que qualquer outro personagem na Bíblia. Não é? Pregações, a gente já usou versículos do apóstolo Paulo para aconselhar as pessoas, para nos animar, para nos encorajar. Há inclusive pessoas no mundo da teologia que quando fazem especialização em alguma área, fazem especialização em Paulo, sabia disso? De tanta profundidade que há na vida e na instrumentalidade desse homem. Se a gente for fazer aqui agora, já no início dessa mensagem, uma tempestade de ideias sobre o que nós sabemos a respeito desse precioso irmão, certamente muitos de vocês vão dizer que o apóstolo Paulo foi o maior teólogo do Novo Testamento, que ele também sistematizou as doutrinas que hoje nós conhecemos. Quando a gente prega o livro de Romanos, por exemplo, Paulo faz a sistematização de doutrinas, da eleição, da justificação, da santificação. Também podemos falar que ele é um grande influenciador no campo da missiologia. Cadê o pessoal aí da classe de teologia de missões? A gente usa Paulo lá também, não usa? Bastante. Um grande missionário, um referencial de missionário. Que ele também é um grande referencial no aspecto da oração. Tem uma turma que se reúne para orar aqui todas as quintas-feiras e tenho certeza que o nome do apóstolo Paulo e as verdades que o Senhor inspirou para escrever são citadas e são oradas muitas vezes nessas reuniões. Nós sabemos também que a sua conversão foi uma daquelas que confundiu o mundo e tantas outras informações que a gente poderia listar aqui, que revolucionaram a história do cristianismo da sua época até aqui. Só a título de curiosidade, a gente não vai focar nisso aqui na mensagem, mas o apóstolo Paulo não caiu de um cavalo, tá bom? Eu fui ensinado assim, quando eu era criancinha, que ele caiu de um cavalo. Se você colocar o cavalo lá no texto bíblico de Atos 9, você está acrescentando palavras que não existem na Bíblia. Leia direitinho o texto, você vai ver que não tem cavalo nenhum lá, tá bom? Mas hoje eu gostaria de abordar com vocês um aspecto talvez não tão muito abordado da vida do nosso irmão, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Ainda mais a gente terminando o ano bem cansado. E já entrando também no outro ano um tanto cansado, fazendo aí tantas contas, tantas expectativas. Eu acho que o exemplo do apóstolo Paulo aqui nessa manhã vai nos ajudar a colocar as nossas expectativas no lugar certo. Eu gostaria de falar com vocês sobre como a forma de Paulo lidar com as suas vulnerabilidades permitiu que o poder de Cristo o aperfeiçoasse na compreensão de três coisinhas: da sua posição, da sua condição e da sua missão. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Por que esse tema é importante para a gente? Simples. Porque em tempos que muitos de nós somos bombardeados, por exemplo, por conceitos triunfalistas, já devem ter ouvido esse aí, né? Que nós somos cabeça e não cauda. De uma vida focada em bater metas. Quem aqui não correu atrás de bater metas esse ano e talvez por não ter batido essas metas se frustrou durante o ano e o final do ano? Metas dentro da própria casa, na criação com os filhos, por exemplo. Somos bombardeados por esses conceitos, que nós não temos tempo para errar. Devemos ser o primeiro da turma, de performance.
Não sei se vocês perceberam, mas a sociedade pós-moderna é uma sociedade que exige muita performance da nossa parte. É como se nós tivéssemos que mostrar que nós estamos bem a qualquer custo. A sociedade pós-moderna também nos bombardeia com essa ideia de uma vida de aparência nas redes sociais. Já viram quanta gente aparece sorrindo nas redes sociais? Parece que a vida nas redes sociais é melhor do que a vida real. De gente tentando até driblar as rugas que o tempo naturalmente traz e tantos outros motivos que evitam mostrar as nossas fragilidades próprias da nossa condição em um mundo caído. Por isso é extremamente necessário a gente ter uma compreensão bíblica sobre as nossas vulnerabilidades. Dizem que homem, diferente da mulher, não gosta muito de demonstrar as suas vulnerabilidades, ainda mais para o outro homem. É comprovado que o gabinete pastoral, por exemplo, é mais frequentado por mulheres do que por homens. A gente escuta mais mulheres abrindo o coração do que homens fazendo esse movimento. É muito importante que a gente tenha uma compreensão bíblica sobre esse tema. A gente poderia aqui trazer uma série de abordagens humanistas sobre vulnerabilidade. Mas é importante que nós tenhamos, você aí onde está agora, tenha ouvidos bíblicos para entender e processar esse tema. É importante que enquanto você escute falar sobre fragilidade, sobre vulnerabilidade, os seus ouvidos comecem a conversar com as Escrituras e perguntar para ela o que ela diz sobre isso. Quais são as verdades bíblicas que podem nortear a formação do nosso pensamento quando a gente traz o tema vulnerabilidade? Falo isso para você porque a perspectiva humanista, quando aborda esse tema, ou não permite a gente demonstrar a nossa vulnerabilidade, porque isso é sinônimo de fraqueza, o que torna a nossa vida uma vida insuportável, porque uma hora a gente vai falhar, não é verdade? Uma vida de performance, ou ela trata da vulnerabilidade fomentando o outro lado, que é o vitimismo. O que eu chamo de uma autopiedade disfarçada de orgulho. E o que a gente faz com isso? A gente terceiriza a culpa das nossas fragilidades aos outros. Vou mostrar para você aqui biblicamente que o apóstolo Paulo, talvez na nossa cabeça aqui, por ser um daqueles teólogos de grande robustez, talvez ele não seja o melhor personagem para falarmos de vulnerabilidade. Mas eu acho que ele é bom para a gente pensar sobre isso sim. Quando a gente faz uma pesquisa no Novo Testamento, talvez nós não encontremos alguém que fez tantas declarações sinceras da sua vulnerabilidade como Paulo. Pode pesquisar. Você vai ver que ele é um teólogo de grande robustez teológica, mas que não tem dificuldade de rasgar a alma. O apóstolo Paulo entende que isso, inclusive, fazia parte do tratamento de Deus para moldar a compreensão que ele tinha sobre a sua posição, sobre a sua condição e sobre a sua missão. É como se o apóstolo Paulo dissesse assim para a gente, eu não sou apenas vulnerável, como eu preciso ser lembrado disso todos os dias. Você tem condições de dizer isso para você, pensando biblicamente? Eu sou extremamente vulnerável e eu preciso lembrar disso para mim todos os dias. É muito fácil pensar biblicamente sobre isso. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então não é muito difícil a gente chegar a essa conclusão de que nós somos vulneráveis e precisamos dizer isso para nós todos os dias. Talvez esse seja o grande segredo da robustez teológica de Paulo. Essa capacidade de se desnudar, essa capacidade de se autoconfrontar em vez de se autopromover. E aqui fica um alerta muito importante para o nosso tempo. Que alerta atual para muitos de nós que estamos sendo bombardeados pelo convite da autopromoção na guerra digital dos espetáculos. Paulo não se autopromovia, irmãos. Pelo contrário, ele se despia todos os dias diante de Deus. Paulo não se autopostava, para a gente ser bem atual. Talvez por perceber as suas vulnerabilidades de mais perto, à medida que ele se aproximava do Senhor, à medida que ele recebia a revelação de Deus e escrevia isso, ele ia percebendo quão frágil ele era. Talvez
o famoso espinho na carne, faz com que ele ore mais. Já viu? Como uma compreensão correta sobre as nossas fragilidades nos levam a orar mais. Ele se curva mais. Ele se confessa mais. Vou mostrar para você aqui na Bíblia algumas declarações dele, que provam que ele não tem dificuldade alguma de rasgar o coração. 2 Coríntios 7, do verso 5 ao verso 6, ele diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Que tipo de tribulação ele registra aqui? Lutas por fora, temores por dentro. E aí vem o consolo dele na experiência com Deus. Porém, Deus é quem conforta os abatidos. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Um verso clássico que nós usamos quando nos deparamos com a nossa fragilidade. Então ele me disse: a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele está dizendo: realmente eu sou fraco. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Romanos 7, verso 24. Ele também diz, que declaração maravilhosa para os nossos tempos: que miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque as coisas que eu quero fazer, eu não faço. As que eu não quero, isso sim eu faço. Essas declarações só são algumas que demonstram claramente que a imagem que muitas vezes nutrimos de um apóstolo Paulo robusto, inabalável e totalmente destituído de conflitos emocionais, cai por terra diante das suas cartas que ele escreve às igrejas. Paulo costuma dizer que ele é um desses irmãos abençoados que chega junto da gente, que rasga a alma, que diz quem ele era, mas que nunca em uma conversa ele deixa de nos encorajar com o remédio que ele mesmo toma. Como fui abençoado essa semana numa conversa com um irmão que me disse uma frase simples, que eu escuto desde criancinha, um versículo simples, mas eu precisava ser relembrado dele. Ele disse no final da conversa assim: André, em suma, Deus é forte e você é fraco. Simples, né? Tão trivial, mas tão necessária para quando o nosso coração se vê vulnerável. Ele simplesmente disse o Salmo 46, verso 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aquiete e saiba que eu sou Deus. É muito simples de entender por que isso acontece. Simples, porque Paulo é um homem que tem a convicção de que se há algo bom nele, isso não vem dele. Você tem essa convicção sobre você? Se existe algo bom em você, isso não vem de você. Paulo sabia do seu passado muito ruim. A sua ficha pregressa era muito ruim. Paulo era inimigo de Deus. Paulo matava os filhos de Deus e odiava o próprio Deus. Sem dúvida alguma, irmãos, por ele ter provado de perto essa experiência de um Deus que foi capaz de colocar um ex-inimigo dele à frente dos interesses do seu reino, ele não tem mais nenhuma dificuldade de mostrar suas fragilidades, porque ele não espera nada bom dele, a não ser aquilo que Deus podia fazer nele e através dele. Paulo não acredita em supercrentes. Você acredita em supercrentes? Ele não acredita em famílias perfeitas. Ele não acredita em igrejas perfeitas. Ele não acredita em maternidades e paternidades perfeitas. Pelo contrário, ele só acredita que é possível haver crentes fortes, se estes crentes reconhecerem, em primeiro lugar, suas fragilidades. Ele só acredita que famílias e igrejas só podem ser fortes se reconhecerem que irão falhar na caminhada por aqui. E por isso vão precisar se vestir constantemente de Cristo para superar as falhas uns dos outros. O quanto eu e você, neste ano de 2024, nos vestimos de Cristo. O quanto eu e você estamos já nos programando para 2025
para diante de situações de vulnerabilidade, nos vestirmos de Cristo. O apóstolo Paulo, ele é aperfeiçoado nesse processo. À medida que ele vai reconhecendo a sua fragilidade, ele vai tendo alguns aspectos aperfeiçoados pelo poder de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente também. Consequentemente, Paulo teve pelo menos 3 aspectos que eu posso listar aqui, que foram aperfeiçoados pelo poder de Deus. Primeiro, o aspecto da posição. O primeiro aspecto é esse. Para quem estava acostumado com as primeiras cadeiras, para quem estava acostumado com a fala que dava as ordens, Paulo é quem dava as ordens. Para quem estava acostumado com o poder para fazer as perguntas, para quem estava acostumado com o prestígio das camadas políticas, religiosas e sociais, foi uma bênção ouvir do Senhor no caminho para Damasco aquela célebre frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, acostumado a fazer perguntas, perguntou ao Senhor, meio tonto, meio sem saber o que estava acontecendo. Ele disse: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Algo muito parecido com o que acontece com Moisés, quando o Senhor se apresenta para ele, né? Eu sou o que sou. E ele diz: a quem tu persegues? E Jesus já dá uma ordem para ele: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Lucas ainda registra que Paulo ficou aqui 3 dias sem ver, durante os quais nada ele não comeu e não bebeu. Ali o Senhor começara uma obra um tanto controversa para nós, uma vez que, pelo currículo de Paulo, irmãos, eu imagino que Paulo nunca seria o pastor da Igreja Cristã Evangélica de Brasília. Já pensou? Se a gente fosse puxar o currículo desse homem diante de tantas mazelas que ele fez, é possível que, diante da nossa má compreensão de vulnerabilidade, ele não seria pastor da nossa igreja. Seria como pensar em alguém bem terrível. Pense aí no seu lugar. Não diga, não pense muito alto. Pense em alguém bem terrível nos nossos dias. Pensou? Na família, na sociedade, nos seus relacionamentos. Pense em alguém bem terrível, que você, por entender que ele é muito terrível, aos seus olhos, a conversão dele é impossível. Talvez você diga com os seus olhos humanos: para esse aí nem Deus ajuda. Esse aí nem Deus salva. Quantas vezes nós pensamos isso sobre as pessoas? E ainda completamos. Se fosse possível, assim teríamos dificuldade de aceitar tamanha maldade que essa pessoa fez para a humanidade. Foi isso que Paulo fez. Esse homem com essa ficha ruim que o Senhor chamou. Ali o Senhor começara a valer a verdade que Paulo mais tarde, pela experiência, registrou. O que ele disse em 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Talvez a gente perca a paciência com uma criança que está um tanto agitada no culto e a gente fale tanta besteira sobre essa criança, e talvez Deus vai confundir a nossa mente porque Ele vai escolher para ser pregador. Deus começa o trabalho de conversão de Paulo, tirando Paulo da posição de seu próprio Deus e se apresentando a ele como filho de Deus. Toda a força que Paulo tinha para odiar os cristãos, a ponto de ansiar matá-los, como diz o registro bíblico, foi contida e transformada quando Deus apresenta a Paulo as suas vulnerabilidades. Interessante que ele era um homem que antes andava por si. E segundo o texto de Atos 9, agora ele precisa ser carregado pelos outros. É interessante olhar para a condição de Paulo e ver que ele passa de um feroz perseguidor a um ratinho enjaulado. Um homem de um exímio conhecimento teórico das Escrituras, ensinado aos pés de Gamaliel. Agora, diante do Senhor, vira um aluno de jardim de infância, de teologia prática.
Aqui nós aprendemos que a nossa vulnerabilidade, por uma perspectiva bíblica, nos ajuda a situar adequadamente a nossa humanidade em relação a Deus. Nós aprendemos e relembramos que Ele é Criador e nós somos criaturas criadas. Que nós precisamos dEle e Ele não precisa de nós. Que Ele é incriado, independente de nós, e nós somos criados dependentes dEle. Ele é totalmente forte e nós somos totalmente fracos. Como nós precisamos ouvir essa verdade de vez em quando, irmãos. Aliás, eu acho que a gente precisa ouvir essas verdades todos os dias. Porque quando nós fazemos isso, nós somos convidados a voltar para o nosso lugar de dependência. O Senhor nos disse várias vezes esse ano, irmãos. Volte para o seu lugar, André. Volte para o seu lugar de espera. Volte para o seu lugar de dependência. Quantas vezes o Senhor te disse esse ano, quando você tentou sair da posição que Ele te chamou para estar? Como nós precisamos repetir essa verdade para nós. Aprender a apreciar a nossa vulnerabilidade pela perspectiva bíblica é uma afirmação não apenas de nossa humanidade criada com propósito, mas mais importante, uma afirmação da divindade única de Deus. Perceba que isso muda até a forma como nós nos aproximamos para cultuar o Senhor aqui. Da mesma forma que Paulo sofre esse duro e abençoador golpe perante a sua posição, sendo exposto assim à sua vulnerabilidade, é importante que nós experimentemos também todas as vezes que nós tentarmos assumir a posição de Deus em nossas vidas. E no final nós temos que dizer obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. A gente precisa ver isso como uma bênção. Quando o Senhor nos para, quando o Senhor nos freia, quando o Senhor nos contém. Muitas vezes, o trabalho, a gente acha que vai fazer perfeito. Muitas vezes, como eu disse, a maternidade, a gente cria essa ilusão da paternidade perfeita, das nossas habilidades, dos nossos diplomas. Não, eu sou bom, veja o meu currículo. A saúde, aí Deus vai e toca na gente. Na sequência, a abrir os seus olhos, Paulo agora diante da sua vulnerabilidade exposta, está aí exposto para quem quiser ver, ele passa a perceber que o poder de Cristo que estava ali visitando aquele momento, não só o tirou da sua posição, como começara também mudar agora a compreensão da sua condição. O Senhor tira Paulo da posição errada que ele estava, e agora mexe também no seu conceito de condição. A primeira notícia que ele recebe ao abrir os olhos, pode ler Atos 9, do verso 17 ao verso 18, é que ele não estava mais cheio de si. Lucas faz questão de registrar. Diz assim o texto: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e Saulo tornou a ver. Paulo, naquele momento, começou a viver sob uma nova condição. Tinha uma grande escola pela frente. Ele não era mais dominado por si. Ele recebeu o privilégio de ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. E essa é a condição daqueles que tiveram os olhos abertos por Jesus, como Paulo. A condição de que as nossas vulnerabilidades podem ser vencidas, porque agora elas são controladas pelo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E como eu gosto muito de repetir essa frase, isso muda tudo. Saber que todos nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, somos controlados pelo Espírito Santo, diante das nossas fragilidades, muda tudo. Paulo iria, à medida do tempo, perceber que as suas vulnerabilidades, as suas lutas por fora, como ele registra em 2 Coríntios 7:5, e temores por dentro, poderiam ser absolutamente controlados pelo Espírito que agora o dominava. Olha o que ele aprendeu e registrou para a gente nas experiências bíblicas com o Senhor. Ele aprendeu que como fruto do Espírito era o que, irmãos? Amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele aprendeu e registrou isso, e aprendeu que se diante das suas vulnerabilidades faltasse qualquer um desses elementos do fruto do Espírito, pelo poder do Espírito que habitava nele, ele poderia tê-los de volta. E veja como isso é abençoador para a gente. Como é bom saber que diante das nossas fraquezas, das quais muitas vezes nos vemos agindo, por exemplo, sem amor. Quantas vezes nós agimos sem amor nesse ano, a começar de mim? Quantas vezes matamos uns aos outros com a nossa língua, com o nosso pensamento? Estudamos João esse ano sobre amor, a carta do amor, mas fomos sem falta de amor com tanta gente. Mas mesmo assim nós podemos orar ao Espírito e sabendo que Ele pode nos capacitar a amar quando nós não tivermos condições de fazer isso. Isso vale para os nossos relacionamentos, aqueles que nós talvez desistimos de amar. Como é maravilhoso saber que diante das nossas vulnerabilidades que tiram a nossa paz, o que tira a tua paz? Tem gente que veio sem paz para o culto hoje, tem gente que está virando um ano sem paz já, está agitado, está no lugar errado e está agindo com a condição errada. Como é maravilhoso saber que diante da nossa falta de paz, nós podemos orar ao Espírito e Ele nos apresentará a paz que excede todo entendimento. Isso vale para quando a gente fica ansioso tentando se antecipar a Deus. Como é bom saber que diante das nossas fraquezas, que muitas vezes nos invadem de tristeza, poderemos ser relembrados que a alegria é fruto do Espírito e em algum momento ela vai voltar. Tivemos esse ano aqui irmãos que perderam parentes, que estão 2 meses, 3 meses, 4 meses numa situação de a alegria não volta. Mas que bom que a gente pode pregar para o outro, a gente pode ler essas verdades, que o fruto do Espírito é a alegria. E se o fruto do Espírito é a alegria, significa que em algum momento a alegria vai voltar. Como é bom saber que diante das nossas vulnerabilidades, que podem minar o nosso domínio próprio, quantas vezes nós perdemos o controle esse ano, irmãos? No trânsito, em casa, na correção com um filho, na igreja, nas nossas atividades ministeriais. Como é bom saber que diante dessas nossas vulnerabilidades, que a gente perde o domínio próprio, nós podemos recorrer ao Espírito, que é o único que tem o poder de controlar e de reordenar o nosso homem interior, como Paulo também registra. Isso vale para quando a gente perder a cabeça com alguém. Você não precisa ficar indo até o último round. Não precisa, você tem o Espírito, eu tenho o Espírito, nós podemos parar, nós podemos ministrar a palavra para nós. E nós podemos receber do Senhor ordem em meio ao caos. Sem dúvida alguma, irmãos, dali em diante, à medida que Paulo iria se relacionando com o Espírito Santo, ele começava a perceber quão preciosa era a obra do Espírito Santo perante as suas vulnerabilidades. Talvez isso explique por que ele destaca tanto essa doutrina do Espírito Santo na sua teologia. Da mesma forma, isso acontece com a gente. Por último, e não menos importante, à medida que Paulo ia sendo aperfeiçoado pelo poder de Cristo nas suas fraquezas, a compreensão da sua missão, inevitavelmente, era também profundamente afetada. Ele afeta a realidade de Paulo, a posição, a condição, inevitavelmente afeta a sua missão. Por ser tão vulnerável, Paulo tem o seu coração moldado para ser misericordioso. Como a gente precisa de misericórdia. Como a gente precisa de longo ânimo. Paulo foi tendo o seu coração moldado a ser uma pessoa até mesmo mais ávida a buscar por pessoas que também sofrem com vulnerabilidade. Muitas vezes nós nos afastamos das pessoas vulneráveis, né? Talvez a gente diga, eu tenho um problema demais, já basta as minhas vulnerabilidades. Mas nós não somos chamados para fazer isso. Nós somos chamados para ministrar, para aconselhar uns aos outros mutuamente. Por lembrar da sua condição antes de Cristo,
Ele se vê como devedor diante desse projeto todo. É daí que nasce aquela declaração registrada em Romanos 1, do verso 14 ao verso 15. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, não interessa, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que quando está em mim, eu estou disposto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Paulo, ao escrever a Timóteo, faz questão de registrar isso. Ele diz assim, esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Qual é essa razão? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos. Talvez a gente precise chegar à conclusão de dizer assim, não, Paulo, eu sou pior que você. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi o quê? Misericórdia. Para quê? Para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Vale destacar que o maior dos pecadores não era um idólatra, tá? Como tem gente combatendo por aí. Vale destacar que o maior dos pecadores não era um imoral. Não era um ateu. O maior dos pecadores era um ortodoxo zeloso da lei que nasceu num lar extremamente religioso. Ainda é preciso enfatizar que Paulo não disse que era o maior dos pecadores. Ao contrário, ele declarou, dos quais eu sou o principal. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o mais poderoso, o mais piedoso santo é aquele que mais se reconhece pecador e que tem a mais apurada convicção do pecado. O John Stott diz que, embora a conversão de Paulo tenha tido muitas características excepcionais, você vai lembrar a luz do céu, a voz audível, a língua hebraica, a queda ao chão e a sua cegueira, pode ser considerada também um protótipo de todas as conversões subsequentes, pois essa foi uma demonstração da infinita paciência de Cristo. Também continua sendo uma permanente fonte de esperança para os casos que, se de outro modo, não teriam esperança. É como se Paulo estivesse dizendo para a gente, não se desesperem, se Jesus Cristo teve misericórdia até de mim, o pior dos pecadores, Ele também terá misericórdia de todos vocês. Estamos prontos para dizer isso? Quem não se vê vulnerável por uma perspectiva bíblica, verá vulnerabilidade apenas nos outros. Quem não se vê vulnerável não pede perdão, sabia? Conhece gente que não pede perdão? Assim, Quem não se vê vulnerável não pede perdão. Porque na cabeça dessa pessoa o que acontece? Ela nunca erra. Quem não se vê vulnerável, ora muito pouco. Sabia disso? Porque essa pessoa depende muito de si. Para que ela vai orar? Para quem que vale esse alerta, irmãos? Para todos nós aqui. Para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos, para os líderes de ministério, para os pais, para as mães, para os filhos, para todos. Todos nós somos vulneráveis. E deixa eu dizer uma coisa para você. Todo aquele que tentar projetar e sustentar um protótipo de perfeição a partir de si, sabe o que vai acontecer? Em algum momento vai dar um tiro no seu próprio pé, quando tiver que se encontrar com a sua vulnerabilidade. Aliás, eu me arrisco a dizer que este ou esta será tratado pelos homens até mesmo com menos misericórdia diante das suas vulnerabilidades. E confesso para os irmãos que, pela perspectiva de Paulo, eu penso ser mais fácil lidar com pessoas que reconhecem que são pecadoras. Com pessoas que confessam as suas fraquezas e que demonstram interesse para mudá-las na caminhada com Cristo. É muito mais fácil lidar com pessoas assim. O contrário é muito mais difícil. O contrário é lidar com pessoas que vivem se justificando, com pessoas que vivem justificando seus pecados por si mesmas, ou terceirizando esses pecados aos outros. E aí buscam viver uma vida insustentável. É uma pseudo-perfeição. E quer saber, para pessoas que agem assim, todo mundo precisa mudar. Menos ela. Eu concluo dizendo que temores por fora e lutas por dentro, que expressam a nossa vulnerabilidade,
pode ser a causa do desânimo de muitos de nós nesse mundo caído. Porém, é preciso também crer que a graça de Cristo triunfará sobre a dor que os espinhos da vida causam àqueles que reconhecem suas fragilidades e por isso recorrem a Deus todos os dias. Eu oro com os irmãos para que, à luz das Escrituras, nós reconheçamos, nós trabalhemos as nossas vulnerabilidades, de modo que o poder de Cristo nos aperfeiçoe nele para a glória dele. Naquilo que nós chamamos da nossa posição, na nossa condição e na nossa missão. Está aí uma boa oração para 2025. Senhor, me faça ter uma compreensão bíblica da minha fragilidade, para que eu seja mais misericordioso, para que eu seja mais atuante quando eu vir alguém numa situação de vulnerabilidade. Está aí uma boa oração, diante de tudo aquilo que a gente está planejando para 2025. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu quero orar com vocês uma canção, mesmo assentados. E se você puder cantar isso comigo, como uma oração mesmo ao Senhor, creio que isso pode edificar também o seu coração. Cante comigo. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Lá do início, venho a ti me confessar. Cante isso como resposta à palavra. Pra minha alma descansar, sem tuas mãos perdido estou. É verdade, Senhor. Guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Perdido, encontro a graça, e aonde a graças a Deus, tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Diga ao Senhor. Ó Senhor, de ti preciso, mais
E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, há uma promessa para nós: teu amor me guardará. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, pode se colocar em pé. A graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do Espírito estejam conosco hoje e até a volta do nosso Senhor e amado Salvador. Amém.